E agora é hora de ouvir a palavra de Deus. Ouça e medite. Meu querido amigo, meu caro irmão, a palavra de Deus fala no livro de Cantares, no capítulo 2, o versículo 1, e diz assim: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos? Tal é a minha amiga entre as filhas. Eu quero meditar neste texto e focar especificamente quando o próprio Jesus se apresenta como o lírio dos vales. Para que nós possamos compreender qual era a ideia, usando esta metáfora, que ele queria nos trazer. O que significa lírio em um vale? Esta simbologia estava profetizando uma experiência que Jesus teve quando estava no exercício do seu ministério. Determinado dia, Jesus resolveu visitar aquelas pessoas que estavam com lepra. E ele foi advertido que se ele fosse lá, fora da cidade, onde ficavam nas grutas, aquelas pessoas que haviam sido contaminadas com a lepra, elas eram levadas para aqueles lugares e lá levavam a alimentação, levavam a água, levavam cobertas, levavam tudo que os leprosos precisavam para que eles vivessem sem contaminar aqueles que ainda não haviam contraído a enfermidade. E Jesus resolveu ir até o Vale dos Leprosos. Ocorre que ele foi advertido que se lá ele fosse, de lá ele não poderia voltar para a cidade, porque ele estaria contaminado com a lepra. E Jesus, compreendendo a preocupação de todos, mas ao mesmo tempo, sabendo quem ele era e qual a missão que tinha, foi até o Vale dos Leprosos. E chegando lá no Vale dos Leprosos, pregou a palavra de Deus, anunciou o reino de Deus, orou por aqueles que estavam enfermos e os curou. Quando Jesus voltou, trazendo aqueles que agora estavam curados, foi nesta hora que a profecia se cumpriu. Ele era um lírio no vale. Ele foi até o Vale dos Leprosos e os purificou. Esta simbologia tem tudo a ver com cada um de nós durante todos os dias da nossa vida. Porque Jesus, ele chegando num ambiente contaminado, poluído, um ambiente de dor, de tristeza, de derrota, ele chegou ali e ele mudou o cenário daquele vale. Ao invés de Jesus ser contaminado com a lepra dos leprosos, ele purificou os leprosos. E o lírio no vale, ele fez com que toda tristeza, toda dor, toda angústia, todo desespero, ele fez com que tudo aquilo que era ruim fosse transformado. E aqueles homens vieram com Jesus, e diz os historiadores que a cidade ficou perplexa. E todos pensavam que ele ia ser contaminado com a lepra. Ele purificou os leprosos, orando e curando-os. Assim somos nós,
na qualidade e na condição de cristãos, aonde quer que nós estejamos, ao invés de nós sermos poluídos, nós podemos purificar aquele ambiente. De repente você chega no lugar de contenda, de discórdia, e você pode, com a sua maneira humilde, simples, mansa, amorosa, transformar aquele ambiente pesado num ambiente de paz. Às vezes convivemos com pessoas que são extremamente perturbadas e podemos, à medida que testemunhamos do Evangelho, pregamos o Evangelho, podemos fazer aquelas pessoas ficarem libertas. Lírio no vale significa exatamente o que eu, o que você, o que todos nós temos que fazer nesta sociedade. Uma sociedade com muitos tipos de poluições, de contaminações, uma sociedade enferma e que precisa de pessoas que possam inverter a lógica que as domina. Aonde há um ambiente mentiroso, você vem e manifesta a palavra da verdade. Onde há desonestidade, você vem e se mantém uma pessoa correta, honesta. Aonde houver qualquer tipo de destruição, você vem e faz a diferença. Ser lírio no vale é fazer a diferença. É não ser envolvido no laço do passarinheiro. É não ser laçado e depois estar como os demais. Meu querido amigo, meu caro irmão, não podemos de maneira nenhuma deixar de vigiar. Satanás vive tentando nos laçar todos os dias, colocando casca de banana na nossa frente para pisarmos, cairmos e nos quebrarmos. Satanás todos os dias arma armadilhas para que nelas pisemos e aí sejamos laçados. A nossa condição de cristão nos faz ser lírio nos vales. Se na sua casa está havendo uma contenda, chegue com uma palavra de paz. Se entre duas pessoas está havendo discórdia, seja um conciliador, um pacificador. Não inflame mais do que as pessoas já têm dentro de si as inflamações. Tem pessoas que são maldosas, elas fingem que querem aquietar uma contenda entre duas pessoas, mas é como se elas tivessem dentro daquele extintor que vai apagar o fogo, gasolina ao invés de água. Aparentemente elas querem dar a entender que estão cooperando para a solução do problema, quando no fundo, elas querem mais é que aquele problema aumente, e elas, poluídas, cada vez mais contaminam os outros para ficarem mais poluídos. Mas o cristão, ele é considerado filho de Deus quando ele é um pacificador, quando ele não fica nessa de leve e trás, quando ele não fica falando que um falou mal do outro, quando ele não semeia contendas, discórdia. Olha, meu irmão, uma pessoa que semeia discórdia, ela está cavando a sua própria cova. Cuidado, meu irmão. Cuidado para você não lançar uma pessoa contra outra. Às vezes, por gostarmos muito de alguém, começamos a inflamar aquela pessoa contra outra. Às vezes a mulher não está percebendo, mas ela está jogando o seu marido contra os vizinhos, contra os colegas de trabalho. Tu és um besta mesmo. Todo mundo te engana, rapaz. Deixa de ser bobalhão. E ele fica irado. E ele é capaz de querer se vingar, quando não é ele que diz: tu és uma besta mesmo. Essas tuas irmãs, esses teus parentes, sempre um jogando o outro contra os demais. Cuidado, não semeie contendas. Se alguém está chateado com o outro, não inflame ainda mais essa chateação. Você é lírio no vale. E lírio no vale
não se polui, purifica, não se contamina. Pelo contrário. Meu querido irmão, meu amado, muitas das vezes a gente não está se dando conta do mal que nós estamos produzindo e que naturalmente nos atinge diretamente. Como homens e mulheres tementes a Deus, como cristãos, nós temos que sempre fazer a diferença. Se lá no seu emprego, de repente, na hora de folga, as pessoas começam a tramar alguma coisa errada, começam a contar piadas que são chulas, não se polua. Ou você sai daquele ciclo que está ali como uma roda de escarnecedor, ou você é respeitado e por sua causa eles se freiam, eles não tocam em determinados assuntos. Quando a pessoa é lírio do vale, é porque ela se respeita. E todos respeitam quem se respeita. Se você se respeitar, todos vão lhe respeitar. Mas se você se acovardar, eles não vão te respeitar. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus falou, vós sois o sal da terra. Se o sal perder o seu poder de salgar, para nada mais presta. Vira terra e será pisado pelos homens. Na vida, não por orgulho nem soberba, mas por uma questão de dignidade. Toda pessoa tem que saber se respeitar. A primeira pessoa que tem que me respeitar sou eu mesmo. Se eu não me dou respeito, ninguém vai me respeitar. Ninguém vai me dar respeito. Lírio no vale não é você querer ser melhor do que ninguém. Não é querer dar uma de dono da verdade, não. É apenas se respeitar. Você não pode conviver com uma pessoa que o tempo todo fica chamando palavrões como se você não estivesse presente. Uma pessoa que fica tramando um crime, uma maldade, e fala com você e até lhe propõe isso. Se alguém lhe propõe qualquer coisa errada, se alguém lhe propõe uma propina, se alguém lhe propõe uma corrupção, se alguém lhe propõe uma cantada, seja o que for, é porque você não está se dando respeito. Uma pessoa que se dá respeito, ela constrange a outra a lhe fazer qualquer proposta indecorosa. Quando uma pessoa chega ao ponto de receber a proposta, é porque ela deu sinais para o outro de que talvez ela possa aceitar. Lírio no vale não se polui, não se contamina, não entra na roda dos escarnecedores. Lírio do vale é aquela pessoa que se poupa do mal, que não deixa o mal sequer nascer. Pelo contrário, vai na fonte, e lá na fonte, Jesus foi lá na toca, lá no vale, e lá pregou o reino de Deus, a sua justiça. Despertou a fé em cada um daqueles que já estavam ali, aguardando apenas a hora da morte, e fez com que eles revivessem na esperança, fossem curados e tivessem suas vidas prorrogadas por muitos mais anos. Meu querido irmão, na sua casa você é o lírio do vale. Ah, mas na minha casa tem muita contenda, muita discórdia, mas não por sua causa. Por sua causa haveria paz. Você não é daqueles que fica inflamando. Você não é daqueles que fica o tempo todo sendo um problema na sua casa. Não. Você é uma solução. E aí você é lírio do vale. O lírio no vale, ele sempre está atrás de uma solução. Ele não está atrás nem de se justificar e nem de encontrar culpados. Porque muitas das vezes a única coisa que a pessoa quer é se justificar. Aí você pergunta, quem foi que mexeu nisso aqui? A pessoa diz, não fui eu. E você diz, mas eu não perguntei quem não foi. Eu perguntei quem foi. Normalmente as pessoas só querem dizer, não sei, não vi, não querem se comprometer. Elas não estão
empenhadas e interessadas a se exporem. Jesus se expôs. Quando ele foi lá no Vale dos Leprosos, ele foi advertido: se o senhor for lá, de lá não volte, porque aqui não entra. E ele teve que trazer os ex-leprosos, porque agora estavam curados, para mostrar que tanto ele podia entrar, como aqueles que ele curou também já estavam habilitados para ter convívio com o resto da sociedade. Meu querido irmão, nós somos, como diz o texto, a exemplo de Jesus, também o lírio do vale. O vale é contaminado, mas ao chegarmos lá, vamos fazer a diferença. Vamos mudar aquele clima, aquele ambiente, aquele ar poluído, num ar puro, num ar possível de ser respirado. Muitas das vezes nós não estamos percebendo, mas as pessoas não estão mais nos respeitando. Cuidado quando alguém conta qualquer piada perto de você, quando alguém é capaz de falar qualquer coisa perto de você. Cuidado! Isso é um sinal de que ela não lhe considera um cristão. Ela lhe considera um cristão pirata. Não é um legítimo cristão. Porque ela fala pornografias, ela fala e faz propostas indecorosas, ela fala sem nenhum respeito. É porque você não está se dando respeito. Não é para chegar lá com pinta de santarrão ou santarrona e dizer, me respeitem. Não. Uma pessoa que se respeita nem precisa pedir respeito. Ela mesma, sem nada falar, com o seu bom testemunho de amor, de serventia, de consideração. Para você conquistar uma pessoa, você tem que se tornar uma pessoa interessante para ela. Se você é interessante para ela, se você tem algum grau de utilidade, se você, às vezes a pessoa pensa que utilidade é só quando tem alguma coisa para dar. Não, você pode ser útil quando você começa, às vezes até dar uma palavra de ânimo para ela, uma palavra de estímulo, evidenciar as virtudes que aquela pessoa tem, evidenciar os valores que ela tem. Porque normalmente a pessoa destaca mais os seus defeitos, as suas fragilidades, do que potencializa as suas virtudes. Mas quando você chega e diz, olha, você é uma pessoa tão agradável, você tem tal e qual virtude, eu lhe admiro por isso. Você começa a ser olhada com outros olhos. Quando você cuida no que fala, as pessoas começam a nos observar nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Às vezes o nosso olhar é acompanhado pelas outras pessoas para saberem para onde nós estamos olhando. Às vezes as pessoas ficam ouvindo o que nós dizemos e querem nos pegar na palavra. Sabe, você falou isso. E querem com aquilo dizer, você não é cristão, você não é o lírio do vale. Você é um cristão pirata. Você está meio que falsificado aí, não é legítimo, não é original. Meu querido irmão, a vitória está proposta. E olha, quando Jesus se tornou o lírio do vale, aquele vale todo ficou lindo. Ele deixou de ser lugar de tristeza, lugar de dor, de sofrimento, para ser lugar de vida, de alegria, de esperança. É isso que Deus pode fazer em todos os ambientes onde Ele nos permite viver, conviver e participar. A nossa responsabilidade é grande, quer na escola onde estudamos, quer na empresa onde trabalhamos, quer na casa onde moramos, com os nossos vizinhos, com os nossos companheiros de jornada, com os irmãos da igreja. Olha, nós estamos sendo observados. E se as pessoas perceberem que nós somos o que dizemos, se elas, ao fazerem um checklist da nossa vida, perceberem que a nossa prática tem tudo a ver com o nosso discurso, elas vão nos respeitar. E ao nos respeitarem, elas vão, de uma ou de outra maneira, nos abençoar. É sempre assim.
Quando o patrão respeita o trabalhador, ele sempre quer dar uma promoção, uma remuneração melhor. Quando o funcionário respeita o patrão, ele sempre quer contribuir para uma lucratividade maior da empresa. Quando amigos, colegas se respeitam, um coopera com o outro. E a vida fica muito mais agradável de se viver. Fica muito mais prazeroso trabalhar naquela empresa, conviver com aquela pessoa, porque o respeito, ele leva à admiração. Uma pessoa respeitada é uma pessoa admirada, é uma pessoa valorizada. Uma pessoa desrespeitada é uma pessoa completamente desvalorizada, ridicularizada. Vamos nos empenhar para sermos, aonde quer que convivamos, em qualquer ambiente que frequentemos, vamos, pelo testemunho do amor, da tolerância, da misericórdia, da compreensão, da generosidade, da bondade, vamos fazer com que todos nos identifiquem como um lírio no vale. O ambiente pode ser poluído, mas não nos contamina, porque a nossa firmeza, ela faz com que aquele ambiente, ele seja purificado. Pai querido e amado, neste momento eu intercedo em favor de cada um dos teus filhos, que como teus representantes, na condição de cristãos, possamos, ó Deus, ser um lírio no vale. Não importa a poluição que esteja envolvendo aquele ambiente, por contendas, por discórdia, por qualquer tipo de maledicência, corrupção, qualquer tipo, ó Deus, de ambiente poluído, de prostituição, de drogas, seja qual for, ó Deus, o tema que aquela roda de escarnecedor esteja comentando, que a nossa presença faça com que aquele ambiente poluído seja purificado. Até o exemplo lá no Vale dos Leprosos. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu filho e a tua filha. Dá-lhe sabedoria, dá-lhe humildade e muita determinação com disciplina para viver o evangelho de amor, de misericórdia. Não apontando os defeitos, mas evidenciando as tuas virtudes nas nossas atitudes. Oramos, ó Pai, em favor de cada pai, de cada mãe, que cada pai seja uma referência para sua casa, que cada mãe seja uma referência para o seu lar, que cada filho seja uma satisfação para os seus pais. Pai, em nome de Jesus, pedimos que a relação entre patrão e trabalhador seja uma relação de respeito, uma relação de admiração e de mútua contribuição. Pedimos, ó Pai, que em cada lugar que estejamos, possamos ser como tu foste, o lírio naquele vale. Te agradecemos, ó Deus, pela tua inspiração, pelo teu amor e pelo teu acompanhamento, porque tu estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Abençoa o teu filho, Pai, em todas as áreas da sua vida. Oramos e o abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, lírio dos vales.